Shalom, shalom, bom dia. Estamos mais uma manhã, gratos a Deus por poder estarmos estudando a palavra, estudando as Escrituras. Nesse dia nós estaremos estudando 1 Coríntios capítulo 3, né? Por isso o título Sabedoria Toraísta, 1 Coríntios. Estaremos estudando aí o capítulo 3, vendo o contexto original, né, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu e desmitificando aí muito do que é falado aí sobre os textos de Paulo, muito do que é ensinado aí de errado, né, na religião. E quero convidar você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, né, que esteja assistindo, que possa estar compartilhando, né, para que outras pessoas possam ter acesso. Eu sou o pastor Marcelo, pertenço aqui a Carral Techuvá, mas também tenho um canal no YouTube chamado Sou Peregrino na Terra. Você pode também estar procurando no YouTube e você vai estar vendo aí também diversos estudos aí no meu canal. Aqui na Carral Techuvá você vai encontrar aí estudos já em vídeo aí sobre Epístola aos Romanos. Todos os capítulos da Epístola aos Romanos estão aí. Nós temos estudos da Midrash profética, né? E tem diversos estudos aí para que você possa estar aproveitando, né? Aprendendo aí a verdade das Escrituras no contexto original, né? A Torá limpa, uma Torá sem dogmas, sem halahot, para que nós possamos viver a Techuvá verdadeira sem esses acréscimos que são colocados aí, né? Eu quero saudar com shalom os irmãos que estão online conosco, né? Bom dia. Vamos estar orando para iniciar esse estudo e depois eu estarei fazendo aí um breve resumo, né, do que nós vimos aí anteriormente, e aí vamos estar fazendo a leitura e os comentários aí do texto do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Vamos estar orando então. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, louvamos o teu nome, te engrandecemos e agradecemos a ti, ó Pai, por mais uma manhã, poder estar, Senhor, diante de ti, na tua santa presença, e de estudar, Senhor, a tua palavra, de meditar, ó Deus, naquilo que foi escrito acerca da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos aprender, Senhor, mas não apenas aprender, praticar, Senhor. Nós possamos compreender aquilo que Paulo escreveu, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento. Toma cada um dos irmãos que estão online, ó Deus, em tuas mãos poderosas. Aqueles que vão ouvir depois, ó Deus, esse vídeo ficará gravado. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um. Toma-nos em tuas mãos, fortalece, ser com os membros da Carral Techuvá, ser com, ó Deus querido, com aqueles que estão se achegando, dá, Senhor, força e entendimento para cada um deles. Nós oramos a Ti nesta manhã, nos méritos da vida justa de Yeshua. Amém e amém. Bom, como sempre fazemos, né, eu quero estar iniciando esse estudo explicando alguns pontos importantes para que se possa compreender bem, tá, um texto, principalmente sendo epístolas paulinas, tá? Principalmente sendo epístolas, né? Seja ela paulinas ou não, mas principalmente as paulinas. Primeira coisa que a gente precisa entender para compreender bem uma epístola, tá? É saber quem é o destinatário da carta, né? Ou seja, quem recebeu a carta. A carta não foi escrita para nós. Ela foi escrita para um povo numa época com uma cultura. Então precisamos entender para quem é a carta, ou seja, o destinatário. O outro ponto é precisamos entender quem é o transmissor da carta, ou seja, quem está transmitindo
né, a carta, para que possamos, assim, estar compreendendo bem quem foi que escreveu. Porque aí nós saberemos, poderemos buscar, poderemos compreender a mente dessa pessoa, quem era ela, como ela vivia, né, quais eram os temas, né, da sua vida, por que ela estava escrevendo aquela carta ali. Então, o autor, né? E o contexto histórico, ou seja, o porquê a carta foi escrita. Isso é muito importante, saber por que a carta foi escrita, né? Para que a gente não possa cometer o erro que a religião comete, que o sistema religioso comete, né? As igrejas, os pastores, os teólogos cometem o erro de achar que a carta é para nós, e aí, ou que a carta é para a igreja no geral, sendo que não é, né? A carta ela foi escrita para um destinatário, né, com um propósito. Então ela tem um contexto, ela tem um porquê. Então o contexto dela é muito importante saber. Uma outra coisa que também é muito importante a gente saber é a respeito dos pronomes, né, a respeito aí das epístolas de Paulo. Paulo trata muito com pronomes, tá? Então, quando você está lendo um texto e você vê o texto de Paulo, e Paulo dizendo nós ou nossos alguma coisa, né, ele está se referindo a ele e ao povo judeu, tá? E quando ele fala vocês, vós ou vossos, ele está falando a respeito de gentios ou de ex-gentios, né, que se aproximaram ao povo de Israel, dependendo do contexto. Então, dependendo do contexto, você vai compreender melhor o que é que Paulo está dizendo, né, ou para quem Paulo está dizendo ali, através dos pronomes. Né? Então, vamos lá. A gente pega a epístola de 1 Coríntios, né? A gente sabe que Paulo é o seu autor, nós sabemos que Paulo é o seu autor, e nós sabemos que o destinatário é a comunidade ou a congregação que se reunia na cidade de Corinto, tá? Ou seja, não é a igreja, é a comunidade. A palavra que se usava aqui, lá, né? Ou eclésia, vem a palavra eclésia, vem de lá, de comunidade, de congregação, né? Ou seja, a comunidade que se reunia em Corinto recebeu esta carta de Paulo. E recebeu por quê? Teve um motivo, teve um propósito. E o próprio apóstolo Paulo, no decorrer do texto dele, ele fala qual foi o motivo. Né? Algumas pessoas procuraram ele já tinha estado lá antes, né? Já tinha iniciado aquele trabalho, e agora algumas pessoas procuraram ele porque estava tendo problemas na comunidade. Então estavam pedindo a ele que viesse, né, que mandasse algo para que eles pudessem entender. Tá? E aí Paulo escreve essa carta e manda. Né? Se você for procurar, estudar, pesquisar sobre essa cidade, sobre essa epístola, você vai ver que apesar de nós termos escrito primeira epístola aos Coríntios, essa não é a primeira epístola. Houve uma epístola antes, que nós não temos. Não temos a compilação dessa em nossa Bíblia. Então, essa que nós temos é a primeira, mas na verdade ela é a segunda. Tá? Então, nós devemos ter a compreensão do contexto histórico para que possamos compreender bem. O apóstolo Paulo inicia essa carta justamente informando, né, a comunidade messiânica que está em Corinto, né? E aí ele diz que consiste nos que foram separados por Yeshua, o Messias, e chamados para integrar o povo santo de Deus com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor, Yeshua, o Messias, Senhor deles e também nosso. Olha a questão do pronome aqui, deles e também nosso. Ou seja, essa comunidade é uma comunidade que tem o maior número de membros, tá? Formada por ex-gentios, ou seja, aqueles que eram gentios e que ouviram a palavra de ensinamento a respeito de Yeshua, o Messias, e que adentraram ao povo, né, de Israel, adentraram ao povo através do Messias Yeshua. Então eles começaram a crer, começaram a seguir e a viver como servos
de Deus. Então eles adentraram a comunidade, adentraram ao povo. Então agora Paulo está dizendo que esta carta aqui é para eles, né? E também para os judeus que criam em Yeshua, que viviam naquela cidade, que estavam reunindo-se juntamente com esses gentios de Corinto. Então, o maior contingente de pessoal nessa comunidade era de ex-gentios. Havia judeus também? Havia, mas o maior contingente era de ex-gentios. E ex-gentios gregos, que era uma cidade grega. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade grande, uma cidade comercial, era uma cidade que envolvia muitas coisas ali dentro do próprio sistema grego, né? Dentro do próprio sistema da cultura grega. Então havia problemas internos. As pessoas que se converteram, que voltaram-se para o eterno, acabaram carregando consigo muitos problemas, né? Carregaram consigo muitos problemas. E esses problemas Paulo vai tratar no decorrer da sua epístola, né? Eu quero saudar aí os irmãos que estão conosco aí online, com Shalom, bom dia, né? Nosso irmão HD, Shalom, Boker Tov, bom dia. Então, Paulo trata disso. Na primeira aula, né, do capítulo 1 aí de 1 Coríntios, você pode estar procurando aí no canal da Carral Techuvá, né, depois, você vai ver aí, as 2 primeiras aulas já estão lá disponíveis para você assistir. E ali eu explico o contexto histórico, eu dou todo um contexto histórico da cidade ali, para que você possa ter a compreensão. Então vamos lá, tendo feito esse resumo, essa introdução, né, eu quero pegar com você os últimos versos do capítulo 2, para que a gente possa entrar no capítulo 3 de uma forma mais compreensível, entendendo que, quando a epístola foi escrita, ela não era separada em capítulos e versículos, porque é uma carta, então ela foi escrita inteira. Capítulos e versículos vieram depois, tá? Muito depois que vieram aí a separação de capítulos e versículos. E aí, quando a gente pega o contexto, o texto da epístola e quer separar eles por capítulo e versículo, a gente não tem a compreensão completa. Agora, quando você lê ela de forma integral, aí você vai passar a ter o entendimento completo. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui a imagem da Bíblia da qual eu vou ler. Eu estou lendo aqui com a Bíblia judaica completa. Eu disponibilizei aí para você o texto. Eu não sei se para você o texto está bem claro. Deixa eu ver se eu posso aumentar ainda um pouco mais a imagem, para que você possa ter uma melhor compreensão aí do texto. Acho que assim fica melhor, né? Assim fica melhor. Então vamos lá. Deixa eu só fechar uma coisa que abriu aqui. Uma janela. Pronto. Então tá todo mundo me compreendendo bem aí? Todo mundo vendo bem? Então vamos lá. Ó. A partir do verso 14, né, nós podemos ler o seguinte: todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus, Rua de Elohim. Para ele é insensatez. Então, o que Paulo está falando aqui, tá? A gente pega o capítulo 2, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando aí a respeito de sabedoria humana, a respeito de homem natural e a respeito de sabedoria do eterno e homem espiritual, ou das coisas que procedem do Espírito. Aquilo que procede do Espírito é a palavra, aquilo que procede do Espírito é a obediência, é uma vida de justiça, tá? Então, o contexto que Paulo está tratando é isso. Então, agora, ele vem no capítulo, final do capítulo 2, finalizando esse entendimento aí, ele vem falando, todavia, o homem natural, né, o homem carnal, o homem que tem pensamentos e usa-se de entendimento meramente humano, não recebe o que procede do Espírito de Deus, né? Porque para ele é insensatez aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem do Eterno. Além disso, ele é incapaz, o homem carnal, o homem natural, é incapaz de entender tais coisas, pois elas são
discernidas por meio do Espírito Rua, né? Ou seja, por meio do poder do Eterno. O discernimento de coisas que vem da palavra do Eterno, né? O que vem do Espírito do Eterno, do mover do poder do Eterno, só pode ser discernidas por meio do mover do Espírito do poder do Eterno. Aí pega o verso 15. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, sejam elas carnais ou sejam elas espirituais. Então nós estamos vendo aí, tá, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo ali. Shalom, Rochigo, bom dia, seja bem-vindo. Shalom, Rav Marcelo, bom dia a todos também que estão nos assistindo aí. Que o Eterno abençoe esse estudo. Amém. Então, continuando ali, pode ficar à vontade aí para comentar aí, tá, Rochigo? Amém, Rav? Entretanto, a pessoa que tem o Espírito, né, o poder, o mover do Eterno, é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la, ou seja, ninguém consegue discernir as coisas do Espírito por si só, somente através do próprio Eterno. É ele quem dá. E aí ele faz um midrash, né? Ele faz um midrash aí de Isaías 40, verso 13. Essa parte mais escura que está escrito aí, ele coloca: pois quem conheceu a mente de Adonai? Quem o aconselhará? Alguém pode conhecer a mente do Eterno? Alguém pode aconselhar o Eterno? Não, porque a sabedoria dele é excelsa, a sabedoria dele, o conhecimento dele é além do conhecimento humano, está fora do natural, está fora do universo, porque ele é todo e completamente infinito. Então, Paulo está deixando isso muito bem claro. E aí ele finaliza dizendo: nós, porém, temos a mente do Messias. Por que ele fala que nós temos a mente do Messias? No capítulo 2 ele fala a respeito disso. E aí ele finaliza dizendo que nós temos a mente do Messias. Por quê? Porque o Messias viveu uma vida justa, né, uma vida pelo Rua, né, balizada e amparada pelo Rua, balizada e amparada pela obediência à Torá do Eterno. Por isso fala do Rua, do mover do Eterno, do poder do Eterno. Então o apóstolo Paulo fala que nós, né, sendo... Aí ele fala lá para aquelas pessoas de Corinto, ó, nós, né? Aí ele junta todos eles e dizem: nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós pensamos como ele, nós vivemos como ele. Então discernimos assim como ele discernia. Então Paulo está trazendo essa alusão aí e agora vai entrar na continuação do texto, que é o texto do estudo de hoje, que é o capítulo 3, verso 1. Rochigo, quer falar alguma coisa até aqui? Não, o senhor resumiu muito bem, o resumo do último estudo, né? E a gente pontuou esses detalhes aí desse discernimento, né, do Rua, que aqueles que realmente vivem em obediência, esses conhecem, né, quais são os desígnios do Eterno, por isso esses têm também a mente do Mashiach, né, por isso eles vivem em obediência, né? Então eles têm essa mente do Mashiach, e realmente quem não conhece a vontade do Eterno Baruch Hashem, esse não pode discernir qual é a vontade, né, do Eterno, e também não pode discernir quem tem essa mente, né, porque logicamente não sabe qual é a vontade do Eterno. Então, isso aí é viver realmente no Ruach. Viver no Ruach, no Espírito, é viver em obediência, né? Pode seguir. É isso aí. Então, dando um shalom aí pro nosso irmão HD, né? O Facebook usa, eu não sei quem é, não aparece também aqui o nome, se é homem, se é mulher. Nosso irmão Jorge Guerreiro, shalom, bom dia. Pastor Ivan, shalom, bom dia. Nós possamos estar juntos aí, aprendendo a palavra do Eterno. Vamos lá, então, voltar para o texto. Agora a gente vai entrar, tendo um entendimento aí, né, do contexto, a gente entra no capítulo 3, verso 1, que diz ali, você pode acompanhar comigo na tela. Quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, olha o que Paulo está falando, mas como a mundanas, como a bebês, no que tange a experiência com o Messias. Ou seja, então quando ele fala ali, ó, nós, porém, temos a mente do Messias, né? Ele está falando nós quem?
Ele está dizendo, enquadrando, como eu falei, a respeito do uso dos pronomes. Eu, Paulo, e nós, irmãos judeus. Por quê? Porque o Messias era para judeus. Né? Os gentios se aproximaram dele por causa da misericórdia do Eterno. E Paulo deixa isso claro a partir de agora. Como nós falamos que uma pessoa carnal, que não tem o Eterno, que não tem a obediência da Torá, não pode discernir as coisas espirituais, Paulo deixa isso claro. Olha o que ele fala agora no capítulo 3, verso 1. Para você ver como é que continua o texto. Ele fala, quanto a mim, né, eu, Paulo, né, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, ou seja, como a pessoas que vivem uma vida de obediência, como uma pessoa que vive a Torá, que obedece a Torá. Mas eu tive que falar com vocês como a mundanas, porque vocês não tinham o Messias, vocês não tinham o Eterno, vocês não tinham a Torá. Aí ele fala, eu tinha que falar com vocês como bebês, ou seja, porque vocês não tinham conhecimento algum no que tange, né, no que diz respeito à experiência com o Messias, ou seja, a uma vida com o Messias, a uma vida de justiça, a uma vida de obediência, assim como ele viveu. Por isso que quem está no Messias, né, tem a mente do Messias. E ele está dizendo que aqueles coríntios não puderam ouvir a respeito das experiências, né, com o Messias de forma clara, mas teve que ser devagar, como se eles fossem bebês. Por quê? Porque eles eram mundanos. Então aqui a gente consegue compreender bem o teor daquilo que Paulo está falando. Tá? Você consegue compreender bem aquilo que Paulo está falando. Rochilo? Exatamente. A gente vê que a prudência de Paulo, né, de Shaul, de desenvolver ali o entendimento, né, dos coríntios com realmente um conteúdo básico, né? Pois a gente vê aqui ele falando claramente que ele não pôde falar como a pessoas que já são espirituais, ou seja, pessoas que já vivem em obediência, pessoas que já têm conhecimento da Torá. Então, ele está falando exatamente de preceitos básicos, né, semelhante aos que foram ali pontuados no Concílio de Jerusalém, né, corrigindo coisas básicas, né, ali no meio deles, e realmente eles não tinham condições ainda de receberem, né, um entendimento mais profundo. Então, ele falava aquele entendimento básico realmente para que eles pudessem, aos poucos, crescer. Né? Mas a gente vê que os irmãos de Corinto, eles por serem gregos, eles ainda tinham muitas coisas que precisava desconstruir, assim como a gente vê hoje no Ocidente, né, no caso onde nós estamos, muitas pessoas ainda muito presas ainda ao cristianismo romano, né? Então, para desconstruir isso aí é um passar de tempo. Então, muitas pessoas não conseguem ainda se alimentar, né? Ou seja, aprender algo mais profundo, tem que ser realmente as coisas básicas para que essas pessoas não venham a tipo, morrer na fé, porque tanto uma comida muito sólida, muito pesada, ela edifica como ela mata, né? Depende da estatura da pessoa que está se alimentando, né? O tamanho, né? A pessoa tem. Então, aqui a gente vê claramente ele falando para pessoas iniciantes, né? Aqui, pessoas que estão ainda caminhando, né? A passos lentos aqui no conhecimento da Torá, né, Rafa? Exato. E, assim, apesar de já ter tempo, né, dele ter passado lá, já tinha anos que ele tinha passado lá, que tinha iniciado essa congregação, mas ainda assim, como eu falei no início aqui, na introdução da aula, as pessoas estavam carregando ainda o peso de serem gregas, o peso da cultura que elas tinham. Assim como aqui no Brasil, muitas pessoas mesmo começam a sotechuvá ou entram para dentro de uma religião, o sistema religioso cristão, por exemplo, as pessoas vão para lá mas carregam dentro de si ainda o peso da cultura. Nós sentimos isso agora na questão de Natal e Ano Novo, as pessoas carregam esse peso. Ah, porque tem que participar, porque tem que celebrar essa festa, porque é bom para reunir a família e tal, não sei o quê. E não tem. Porque vocês estão agindo como mundanos, estão agindo como bebês. E Paulo está trazendo exatamente isso. Ele está trazendo exatamente essa informação de que essas pessoas estavam agindo dessa forma. Né? Não pôde tratar com eles a respeito do Messias como pessoas espirituais, como pessoas entendidas da palavra, mas como mundanas, porque elas eram, né, mundanas, vieram do mundo grego, né? E
como bebês. E agora ele vai confirmar isso, ó. Como eles eram bebês, ele falou o quê? Ele fala para eles o quê no verso 2? Eu lhes dei leite. Então, eu lhes dei coisa básica, não dei comida sólida. Olha o que ele está falando. Por quê? Porque vocês não estavam preparados para ela. Vocês não estavam preparados para uma comida sólida. Mesmo agora, olha só, mesmo agora, depois de um tempo, ainda não estão preparados para ela. Ou seja, olha só, quanto tempo tinham que elas estavam caminhando no Messias, estavam congregando, né, com os irmãos judeus que creem no Messias, já tinham adentrado a comunidade, mas ainda depois desse tempo elas ainda não estavam preparadas. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso que Paulo está falando, né? E muitas pessoas confundem, às vezes, aí o que Paulo está falando, gera uma salada aí, né? Nesse sentido aí. Mas Paulo está sendo muito claro. Eles eram como crianças, eram como bebês, e aí Paulo deu as informações básicas, como se fosse um leite, porque não podia dar comida sólida, porque eles não estavam preparados para isso. Não é isso, Chico? Exatamente, Marcelo. E a gente vê realmente que é nesse contexto que a gente vem falando, né, dos irmãos, né, em Corinto, eles ainda estarem sob forte influência, né, grega, da cultura grega, né, porque a gente sabe que os gregos adoravam muitas divindades, né, então era muito difícil para eles desconstruir isso, e a gente sabe que é um processo, e a gente vê mesmo que eles já tenham um tempo, né, a gente vê que, semelhantemente, muitas vezes, muitas pessoas saem do cristianismo e trazem consigo ainda, né, ou seja, ficam muito presas ainda aos dogmas romanos que eram construídos ali, né, no cristianismo, e aí fica difícil ainda de se largar, né, de deixar essas práticas, e a gente vê que são pessoas que ainda estão nesse processo de techuvá, estão muito no início, né, assim como eles aqui não estavam tão no início, mas ao mesmo tempo eles não tinham, com todo esse tempo, ainda se desprendido de coisas básicas, né, então ainda tinha no meio deles outros sentimentos, que realmente atrapalhavam a caminhada e atrapalhavam o crescimento deles, porque eles não se desprendiam desses sentimentos, não se desprendiam aí de práticas que eles faziam, e por esse motivo, Shaul via que eles não tinham condições ainda de se alimentar com algo mais profundo, algo mais sólido, né, como a gente pode falar, um entendimento mais amplo, né, da Torá. Exatamente. Fora que a gente sabe que, além de ser idólatras, eles também tinham a questão da filosofia, né? Que na época de Paulo já tinha crescido muito essa questão da filosofia e já tinham dominado o mundo. E eles tinham essa questão de serem filósofos, de serem entendidos, de conhecer, né? De ter conhecimento. E Paulo estava dizendo no capítulo 2, como nós falamos nas aulas anteriores aí, as duas aulas anteriores, e Paulo desconstrói isso daí, falando que a sabedoria deles não era nada. Né? E aí agora Paulo, no verso 3, ele fala, olha, vocês ainda são mundanos. Não é aparente de toda a inveja e divisão existente entre vocês que ainda são mundanos e que vivem segundo padrões meramente humanos? Olha só, Paulo deixa bem claro isso. Ele faz uma pergunta. Ele está dizendo, ó, vocês ainda são mundanos. E ele afirma e depois ele faz uma pergunta para eles mesmos raciocinarem. Né? É uma pergunta retórica, mas ele mesmo ele faz para que eles possam raciocinar. Ele fala, ó, vocês são mundanos. Não é aparente, ou seja, não é visível toda a inveja, a divisão existente entre vocês e que isso comprova que vocês são mundanos e que vivem segundo os padrões meramente humanos? Paulo está deixando isso claro. Né? E aí ele vai no verso 4 e fala, pois, quando alguém diz, eu sigo Shaul, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão seguindo padrões mundanos? Então, olha ele falando para aquela comunidade que estava tendo divisão, porque uns diziam, nós falamos isso no capítulo 1 e 2, né? Uns diziam, eu sou de Shaul, sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo, né? Ah, eu fiz... que é isso? Isso são divisões, são coisas meramente humanas, são coisas mundanas, são coisas que não têm importância alguma, porque o que é importante é viver segundo a mente do Messias, conforme ele falou no final do capítulo 2. Certo? Perfeito, a gente percebe que esse mesmo entendimento, esse mesmo sentimento, né, como o Shaul fala aqui, né, que havendo entre eles
inveja, contendas, ou ali, no caso, dissensões e até mesmo facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Shaul, eu sou de Apolo, tipo, havendo uma disputa, né? E como se houvesse uma disputa, como se os dois não trabalhassem na mesma seara, né? Então a gente vê isso acontecer muito no meio cristão, né, Marcelo? Onde pessoas defendem suas placas de igreja, né? Placas de igreja, como se fosse um tivesse combatendo contra o outro, um tivesse que tirar os membros daquela igreja e jogar para outra. E a gente vê que é coisa de menino, né? Coisa de pessoas carnais, pessoas que não têm realmente a mente de Mashiach, de realmente agregar para o reino, porque o entendimento é que é a palavra que deve ser exposta, e não o nome da igreja. E as pessoas precisam, logicamente, entender o contexto da palavra para que elas possam crescer e se aperfeiçoar através da palavra, né? Então, é nesse sentido. Então, quando as pessoas não conseguem compreender essas coisas e passam a brigar, discutir, ter inveja, porque fulano, a igreja de fulano é maior, é melhor, fulano lá prega melhor, e fica essa disputa, né? A gente vê que isso tem nos dias de hoje de uma forma muito ampla, né? A gente vê que se existem tantas denominações, tantos placas diferentes de igreja, a gente vê que é exatamente por conta desse contexto que Shaul estava refutando aqui em Coríntios, né? Dissensões, né? Invejas, intrigas, cada havia rachas, eles partiam para um lado, outro parte para o outro, um defende uma bandeira, outro defende outra, como se houvesse, sabe, um tivesse realmente, se é um contexto, né, que a gente está falando aqui, de um contexto que estão pregando a palavra, por que há divisão, né? Por que há facções? Por que há dissensões? Né? Se estão pregando o mesmo Deus, né? O pseudo mesmo Deus. Mas a gente vê que quem prega a verdade é que os nazarenos, que é o caso de Shaul, que é o caso do próprio Apolo, eles não havia dissensões entre eles. Pelo contrário, eles corroboravam um com o outro para que o evangelho fosse pregado ao máximo de pessoas, a palavra fosse pregada ao máximo de pessoas. E era esse o entendimento, né, Marcelo? Verdade. E a gente vê o verso 5, ó. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Shaul? Apenas servos por meio de quem vocês vieram a confiar, por meio de um de nós ou de outro. Então você vê o apóstolo Paulo trazendo essa consideração que você estava falando aí, Rochigo, né? A gente vê exatamente isso. Quem é uma pessoa? Não, somos todos servos uns dos outros. E ele fala, somos apenas servos por meio de quem, somos instrumentos para que vocês pudessem vir a confiar na palavra, a crer que existe uma palavra, uma promessa, a crer que existe uma profecia, que existiu uma profecia a respeito do Messias, e esse Messias veio, né? Ou seja, não importa se é por mim ou se é por outro, o que importa é que vocês, através de nós como instrumentos, chegaram a esse entendimento. E aí ele fala no verso 6, eu plantei a semente, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. É Deus quem dá o crescimento. Então, não importa quem prega, não importa quem cuida, não importa. O que importa é que tem alguém fazendo. Este alguém está ali como servo do Eterno. O mais importante é que quem faz crescer é o Eterno. Paulo está trazendo isso para eles ali nesse sentido. Assim como nós vemos isso acontecer hoje. Pessoas colocam placas e a minha é melhor e tal, mas não interessa isso. O que interessa é que o Eterno está fazendo crescer. Ele está chamando a techuvá aqueles que ouvem, aqueles que dão ouvidos. E a gente vê, Marcelo, claramente, né, a mente de um nazareno, né, como é muito diferente, né? Veja a amplitude da mente de Shaul, né, que ele não tinha vaidade alguma em relação ao ministério, né? Ele estava preocupado tão somente que a palavra ela fosse pregada, né? Ela chegasse às pessoas, independente se fosse por ele ou por outra pessoa. Se de repente ele chegasse em algum lugar e Apolo já tivesse pregado, ele ia só regar, né? A semente foi lançada, ele estava regando aquela semente. E de repente em outro lugar ele estava semeando,
e Apolo, o outro Xalia que tivesse, né, viesse a regar, né, aquele lugar. Então, o importante era quem dava o crescimento, era o Eterno que estava realmente desenvolvendo a fé em cada um, né, através do ouvir da palavra e da prática que eles iam colocando em prática, eles iam desenvolvendo essa fé, né, que é firmada em obediência, né, confiança firmada em obediência. Então a gente vê que ele não tinha nenhuma vaidade, pelo contrário. E veja como é importante, né, Marcelo? Veja como é importante ter essa mente, né, assim, semelhante à de Shaul. O reino não é nosso, né? O reino, realmente, nós somos participantes do reino e temos que levar, né, a palavra do reino para as outras pessoas. Então, a gente tem que entender que somos trabalhadores, somos cooperadores dessa seara, né? Trabalhamos em prol desse reino, né? E somos, aí, muitas vezes, quem está liderando ovelhas, sabe que as ovelhas não são suas, né? Tem que ter esse entendimento, as ovelhas do Senhor, somos apacentadores ou aqueles que levam a mensagem da verdade para que as pessoas abandonem as práticas pecaminosas. Então, quando tem essa mente nazarena, né? A mente nazarena, quando eu digo, é a mente de Yeshua e a mente dos seus discípulos, né? É muito diferente o entendimento de hoje das denominações, como são egoístas e muitas das vezes só buscam os seus próprios interesses e até mesmo retirar pessoas de uma igreja para vir para as suas igrejas. Então, veja como hoje é uma dissensão que há, e a gente vê que, nesse contexto que Shaul está falando, essas pessoas são meninos, são crianças, só estão brigando, fazendo birrinha por coisas que realmente, na verdade, não era nem para estar sendo colocado em pauta. Verdade, verdade. Muita verdade nisso aí. Vamos lá, então, verso 7. Portanto, olha só isso, ele continuando, né? Ele falou aquilo tudo, né? Que ele plantou, Apolo regou, mas foi Deus que deu crescimento. Ele fala, portanto, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega são o mesmo. O quê? São servos. Né? Por quê? Porque o mais importante é Deus que faz crescer. Esse que tem que ser o entendimento, né? Esse que tem que ser o princípio. E Paulo está trazendo isso para eles, para aquelas pessoas ali. Nós podemos usar isso para nós? Podemos, como exemplo. Podemos nos enquadrar nisso que ele está falando assim? Podemos, porque acontecem essas coisas hoje. Mas temos que entender muito claramente que esse texto não foi escrito para nós, foi escrito para os coríntios, porque eram coisas que estavam acontecendo lá no meio deles, tá? Podemos observar algumas coisas aqui para nós? Podemos, mas nem tudo que está sendo falado aqui serve para nós. Então temos que ter essa compreensão, tá? Aí o verso 8 ele fala, quem planta e quem rega são o mesmo. Aí ele continua, no entanto, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Ou seja, cada um vai receber galardão de acordo com o que fez. Ou seja, recompensa, né, de acordo com o que fez. Então, se você fez por interesse, ele vai falar ali. Se você fez por interesse, você vai receber de acordo com o que você fez. Se você fez com amor ao próximo, se você fez a obra com amor a Deus, que você queria realmente agradar ao Eterno, né, viver uma vida de justiça para dar exemplo para as pessoas e tal, então você vai receber a recompensa de acordo com o seu trabalho. É isso que Paulo está falando aqui. Exatamente, e é isso realmente que a gente percebe, né? Que o alvo de Paulo é exatamente cada vez mais agregar tesouros, né? Assim como Yeshua fala, né? Juntar tesouros no céu, né? E esse tesouro no céu, logicamente, está se referindo a galardões, né? A recompensas que o Senhor haverá de distribuir para aqueles que vencerem, aqueles que fazerem parte do seu pequeno rebanho, né? E a gente vê que o ideal de Paulo realmente era de buscar esses tesouros, né? Reservar para si a sua coroa lá na glória quando Yeshua retornasse, né? Distribuísse ali segundo cada uma das obras, né? Então a gente vê que as obras realmente elas vão desenvolver, no caso elas vão trazer para nós é, é,
esses tesouros, né? Ou seja, esses galardões que serão distribuídos para aqueles que vencerem, né? Aqueles que estiverem ali no pequeno rebanho, né? Aqueles que completarem a carreira e guardar a fé, assim como o Shaul fala, né, Rav Marcelo? Perfeito, exatamente isso. E a gente vê, né, que Paulo usava de metáforas, né, para quê? Para que, porque no mundo antigo, né, cultivar a terra, por exemplo, construir casa ou cidade ou templo, eram tradicionalmente os pontos básicos do esforço humano. Por isso que Paulo traz essas metáforas. Olha só o verso 9. Ele fala, porque nós somos colaboradores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. Então, olha só, Paulo está dizendo que ele, Apolo e qualquer outro que venha para ensinar, que venha para instruir, para direcionar, são colaboradores de Deus, né? Ou seja, estão ali trabalhando por Deus, né? Agora ele fala, e vocês, né? Vocês, gentis, vocês que estão se aproximando, vocês que estão aprendendo, são o campo de Deus, são edifícios de Deus. Ele usa uma metáfora parecida com a que ele usa lá em Efésios, capítulo 2, dizendo a respeito do edifício de Deus que é construído pela obediência, pela vivência da palavra do Eterno. Então é importante que se tenha isso em mente. Ele continua, verso 10, usando a graça de Deus, usando a graça que Deus me deu. O que é a graça aqui? A misericórdia, a receta, né? Usando a graça que Deus me deu, né? Lancei o alicerce, né? Como um mestre construtor. Olha a metáfora que está usando. Eu usei, lancei o alicerce, lancei a base, como um mestre construtor experiente. Ou seja, eu fiz aquilo de forma correta, lancei uma boa base para que o edifício possa ser construído em cima. E ele continua. E outra pessoa está construindo sobre ele. Por quê? Porque ele não está lá no dia a dia com as pessoas, ele está em outro lugar. Então ele está dizendo, eu lancei a base, mas tem outra pessoa que está construindo sobre ele. E ele fala, contudo, que cada um seja cuidadoso sobre o que constrói, sobre como constrói. Olha como é que Paulo está deixando bem claro aqui a questão da vida dele, do ensino deles no dia a dia, né, no diário. Ele esteve lá, fundou a comunidade, lançou as bases. Mas agora tem alguém lá em Corinto que está ensinando, que está instruindo. E eles não estão vivendo conforme deveria viver. Eles não estão vivendo conforme a base que ele lançou. Eles estão sendo carnais, estão sendo humanos, estão sendo mundanos. É isso que Paulo está falando. Aí a gente vê, né, Marcelo, exatamente o conteúdo, né, da carta, como ela tem uma direção, né? Por isso que a gente vê que a importância de nós entendermos que as cartas de Shaul, assim como o senhor já frisou muito bem, elas são para o contexto literal, ou seja, elas são aqui diretamente, toda ela aqui é falada diretamente para os irmãos de Corinto, né? E tem uma função específica para a igreja de Corinto. Porém a gente sabe que temos exemplos aqui que podemos tirar para nós, até mesmo de coisas que a gente vê parecidas acontecendo no contexto do que nós vivemos hoje, porém a gente sabe que ela não foi feita diretamente para nós. Então a gente vê que Shaul aqui enfatiza a importância da base que foi lançada, né? Ele lançou a base, né? E depois outras pessoas foram construindo sobre essa base, né? Mas sem fugir exatamente da base, né? A base foi lançada ali, que era Yeshua, que era exatamente das pessoas se achegarem por intermédio de Yeshua e fazerem parte ali, né? Ser participantes do povo do Eterno Baruch Hashem e entrarem na aliança pela vida justa de Yeshua, né? E essas pessoas aprenderem aí o contexto da Torá, e, logicamente, outras pessoas vêm e dão um seguimento a esse entendimento, né, sem fugir, né, da base, sem fugir do entendimento correto. E aí ele vê que, e mais uma vez, enfatiza, você vê claramente que Shaul não tem nenhuma vaidade, não tem nenhum interesse de se gloriar, nem de buscar glória para si, nem para dizer porque a igreja que eu fundei, a igreja que eu levantei, ele não se preocupa com isso, ele está preocupado realmente do conteúdo do que as pessoas estão vivendo, né? Como elas estão vivendo, se estão vivendo de acordo com a palavra,
né? E a carta, ela é exatamente direcionada para corrigir coisas que eles ainda estavam seguindo de forma errônea, né? Ainda dentro daquela visão que eles tinham, gregas, muito impregnada ainda, e eles precisavam se libertar disso para eles poderem crescer e se alimentar de coisas mais sólidas, né? Até então, eles estavam tomando leite e ainda não podia sair do leite, porque eles ainda estavam agindo de forma carnal, de forma que não, de pessoa, como uma pessoa que não tem conhecimento da palavra. Marcelo. Perfeito, é exatamente isso. E a gente vê o que ele vai complementar, o que ele vai falar exatamente o que você falou. Ele falou, ó, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, né? Que alicerce é esse? Ele fala que é Yeshua, o Messias. Então, o alicerce que ele diz que lançou lá, ou seja, a base, o princípio, é Yeshua, o Messias. Por que é Yeshua o Messias? Porque Yeshua, ele viveu uma vida justa de obediência à Torá do Eterno, ele ensinou a Torá do Eterno, e Paulo está dizendo, eu também fiz a mesma coisa. Por isso que eu lancei a base que é Yeshua. Porque para que vocês possam adentrar ao reino, adentrar ao povo, precisa ter Yeshua como Messias. Precisa ser através dele. Ele fala, alguns usarão ouro, prata, pedras preciosas para construir sob o alicerce. Outros usarão madeira, feno ou palha. Do que ele está falando? Ele está falando a respeito daquilo, ele está voltando naquilo que ele falou nos versos acima ali, a respeito de como que você constrói. Ele está voltando, ou seja, como é que você constrói isso daí? Né? Alguns constroem com ouro, prata ou pedras preciosas. Outro constrói com madeira, feno ou palha. Ou seja, como é que você está trabalhando? Porque cada um vai receber de acordo com o que trabalha, de acordo com o que faz. Qual é o seu pensamento? O que você tem feito? Né? Qual é a sua intenção ao trabalhar? Qual é o seu interesse em labutar no reino do Eterno? É disso que Paulo está falando aqui. E aí o verso 13, ele fala, ó, no entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Ou seja, ele fala, ó, algumas pessoas estão fazendo aí com madeira, feno, palha, outros com ouro, prata e pedras preciosas. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. Ou seja, de acordo com o que é verdade, não com o que aparenta. Mas vai ser avaliado com o que é. E o dia mostrará. Por que o dia mostrará? Porque virá tribulação, virá perseguição, né? E será revelado com fogo. A revelação com fogo que ele está falando aqui, fogo aponta para julgamento. Fogo aponta para perseguição. Né? E aí ele fala, o fogo testará a qualidade do trabalho de cada um. A perseguição, a justiça, o julgamento do Eterno testará a qualidade do trabalho de cada um. Exatamente, Léo. A gente vê que se esses trabalhos forem realmente desenvolvidos no Senhor e para o Senhor, eles não sucumbirão diante das adversidades que se levantarão, né, no meio do povo. Então, eles iam ser provados ali, como no fogo, né, para realmente ver se a sua fé ia ter base, essas obras realmente, elas tinham firmamento realmente na confiança, né, no Eterno, e se elas se baseavam realmente na obediência, né, ou se era só superficial, né, e a gente vê que diante do fogo, ou seja, diante dessa justiça que do Eterno, né, que muitas das vezes leva a pessoa a ser provado, né, diante de algumas adversidades, para realmente provar essa fé, para ver se ela realmente é verdadeira ou se ela só no momento bom, no momento que as coisas estão dando certo, né? E a gente sabe também que lá, né, no Olam Rabá, vai ser revelado se houve, qual foi o sentimento, né, de cada uma das obras. Se as pessoas faziam para aparecer, se as pessoas faziam para se beneficiar, se elas estavam pensando realmente se o amor realmente, né, que é a base, né, que é a essência da Torá,
ela realmente estava inserida em cada obra, né? E aí e lá vai se revelar, né, todo o trabalho que foi feito e se realmente qual vai ser o galardão da pessoa, né? Porque se desfizer toda aquela obra diante do fogo, então a pessoa realmente não tem nenhum galardão, né? Mas se a pessoa realmente trabalhou arduamente, com amor, com zelo, né, com diligência, com temor ao Senhor, fazendo tudo com muito apreço, realmente essa pessoa vai receber muita luz, muita glória do Eterno lá naquele grande dia. Exatamente. A gente vê que Paulo deixou claro que o alicerce que ele construiu, né, era Yeshua, o Messias, e que tinha outras pessoas construindo em cima do alicerce que ele construiu, certo? Porque ninguém faz todo o trabalho. E aí ele diz agora no verso 14, ele falou que esse trabalho construído sobre o alicerce, alguns fazem de ouro, prata, pedra preciosa, outros fazem de madeira, feno ou palha, e aí ele fala, no entanto, né, o trabalho será avaliado, julgado pelo fogo. E aí o verso 14. Se o trabalho de alguém que foi construído sobre o alicerce, que é Yeshua o Messias, permanecer, então ele receberá recompensa. Agora, verso 15. Se for consumido pelas chamas, porque foi madeira, feno ou palha, se for consumido pelas chamas, se o julgamento achar que tudo aquilo é falho, ele sofrerá a perda. Escapará ainda com sua vida, mas será como escape através do fogo. O que ele quer dizer com isso? Paulo está dizendo que essa pessoa que faz essas coisas não vai perder a sua vida eterna, mas ficará sem glória, porque o galardão, porque o prêmio, né, ele é dado a quem faz a coisa com diligência, a quem vive uma vida de justiça, a quem vive uma vida de obediência. E aí ele fala, se for consumido pelas chamas, ele sofrerá a perda, né, e escapará ainda com sua vida, mas será como escape através do fogo, ou seja, vai passar a ficar tudo para trás e ele vai chegar ao reino puro, sem nada, sem glória, sem luz, sem nada, apenas com a vida eterna. É disso que Paulo está falando. Exatamente. E a gente vê que esses não serão, né? Não farão parte do pequeno rebanho de Yeshua, né? Porque esse pequeno rebanho de Yeshua é de reis e sacerdotes, né? São pessoas que realmente trabalharam, que foram representantes de Yeshua verdadeiramente, vivendo a Torá de forma limpa, vivendo realmente com a essência que era o amor, e tudo isso sendo feito com muito amor, com muito zelo, né? Com muita diligência, com muito temor. Essas pessoas que vivem dessa forma realmente receberão galardões extremamente maravilhosos, né, que a gente não pode contemplar. O próprio Shaul diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, né, que não chegou ao conhecimento do homem, é o que o Eterno preparou para aqueles, né, que receberem essa coroa da vida, né. E a gente sabe que vai ficar muitas pessoas que vão estar no reino, mas não dentro do pequeno rebanho de Yeshua, de reis e sacerdotes. Então, a gente vê aqui claramente essa distinção, né? Quando for levada à prova essas suas obras, se elas vão permanecer, assim como o ouro que é provado no fogo e permanece cada vez mais puro, ou se ele vai se desfazer, né? E vai deixar as suas obras vão sumir ali, né? A gente vê aqui claramente. Exatamente, perfeita colocação. E é interessante, né, o que o apóstolo Paulo fala, ele deixa bem claro ali, né, que a pessoa vai escapar ainda com sua vida, né, mas será como um escape através do fogo, ou seja, é como se ela saísse de um incêndio toda chamuscada, a sua roupa, a beleza que tinha, tudo ficou para trás, tudo foi queimado. Então ela vai chegar, adentrar o reino pura, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Né? E aí, realmente, como o Rochigo falou, não vai fazer parte do pequeno rebanho, né, de Yeshua, daqueles que serão reis e sacerdotes. Ela vai estar viva, tem a vida eterna, vai entrar no Olam Rabá, mas ela não vai ter essa diferenciação de ter vivido uma vida de amor, né, cumprindo ali com plenitude os mandamentos do Eterno. Por quê? Porque trabalhou com certos interesses, trabalhou de certa forma ali
que não agradava o Eterno. Verso 16, então. Aí ele fala, olha, vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus, o Ruach de Elohim, vive em vocês? Né? Olha só isso. Olha como é que ele perpassa pelos assuntos. Olha só. Ele está dizendo que algumas pessoas que fizerem trabalhos perfeitos, né, em cima do alicerce que é Yeshua, o Messias, receberão recompensas. Os que fizerem trabalhos imperfeitos, que fizerem trabalhos com pensamentos mundanos, né, passarão como que pelo fogo, porque elas creem, no final das contas, elas creem em Yeshua, mas tinham alguns interesses. Né? Então entrarão na vida, não serão reis sacerdotes, mas receberão vida eterna e somente isso. E aí ele fala, aí ele vai alertar agora para essas pessoas. Vocês, olha só, vocês, tá vendo? Tá falando de gentios. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito do Eterno, né, Ruach Elohim, vive em vocês? Olha só, por que vocês estão vivendo desse jeito? Por que vocês estão vivendo com interesse? Vocês não sabem que são o templo de Deus? E que o Ruach vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Ou seja, o que vocês estão praticando? Olha Paulo chamando a atenção. O que vocês estão praticando? O que vocês estão fazendo que corre o risco de destruir o templo de Deus? Uma vez que vocês mesmos são o templo de Deus. O que vocês estão fazendo com seus corpos? É disso que Paulo está falando. A gente vê claramente, né, Marcelo, falando aqui, né, que como nós somos o corpo do Mashiach, né? Nós somos corpo do Mashiach, automaticamente nós somos templo do eterno Baruch Hashem, né? Então ele habita em nós, né? Então por isso nós precisamos, né, ter a verdadeira noção, né, da dimensão daquilo que realmente nós somos. Somos templo do eterno, por quê? Porque somos o corpo do Mashiach, né? Somos uma extensão aí do corpo do Mashiach, né? O corpo do Mashiach, ele é feito por vários membros e cada um de nós fazemos parte, né? E Shaul dá essa ideologia, né? Ele faz essa alusão a um corpo que tem vários membros e que esses membros precisam trabalhar em conjunto, elas precisam ajudar uns aos outros e ser um só, entender que esse remanescente, né, esses nazarenos, esses que haveriam de se achegar ao povo, não haveria de combater uns com os outros, né, haver dissensões por causa de seus próprios interesses, tendo em vista que somos um só corpo e somos templo agora do Ruach HaKodesh, somos templo e morada do próprio eterno Baruch Hashem, né, através do seu Ruach HaKodesh em cada um de nós, que passaria a nos dar o entendimento de Mashiach, passaria a nos dar realmente o real sentido, né, do que é ser um remanescente, do que é ser um povo de Deus, e entender que esse povo trabalha em prol do mesmo reino e não com dissensões, com facções e com intrigas e brigas, né? Então, o entendimento sempre ele traz para essa unificação, para esse entendimento de um só povo, um só Deus, um só Ruach, né? Um só Mashiach. Então, sempre o entendimento é esse, para que não haja essas divisões, esses sentimentos que haviam ainda no meio dos irmãos aqui em Corinto. Exatamente. Nós sabemos que lá estava acontecendo essas coisas, por isso Paulo estava escrevendo isso. E aí, quando ele fala, né, a respeito do templo, dizendo que eles mesmos eram o templo de Deus, e aí ele vai entrar agora, ele vai voltar numa coisa que já foi falado antes. Eu vou voltar lá em cima para que vocês possam se lembrar. Ó. Aqui, no verso 14, ele diz que o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito, porque para ele é insensatez. A sabedoria de Deus para eles é insensatez, né? Para o homem natural. Aí aqui no verso 18 desse capítulo 3, ele fala o seguinte, que ninguém se engane. Olha, ele falou sobre destruir o templo, né, que é o corpo deles, e ele fala que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa ser sábio
né? Ou seja, usa de filosofia, né? Segundo os padrões do mundo. Ah, eu sou filósofo, sou entendido, eu sou o bambambam. Bam, bam. Ele falou assim, se algum de vocês usa disso, deve largar e deve se tornar louco. Ou seja, deve seguir a sabedoria do Eterno. Porque a sabedoria do Eterno para o mundo é loucura. Ele diz, deve se tornar louco para que possa ser verdadeiramente sábio. Ou seja, se você está vivendo uma vida de sabedoria segundo os padrões do mundo, abandone isso e, aos olhos do mundo, se torne louco. Para quê? Para que você possa ser verdadeiramente sábio. E ele complementa dizendo aquilo que ele falou lá em cima. Por quê? A sabedoria deste mundo é insensatez no que concerne a Deus. Visto que, ele vai fazer um midrash, no Tanar diz, ele apanha o sábio na própria perspicácia, ou seja, ele pega o sábio pelo pé. A sabedoria do Eterno pega o sábio pelo pé. Né? É isso que ele está falando. Ou seja, o sábio com sua sabedoria se enrola com sua própria sabedoria, com seu próprio entendimento. Certo? A gente vê que... Pode falar. Não, a gente vê que realmente as pessoas que se baseiam na sua própria sabedoria, sem levar em consideração aquilo que realmente o Eterno ele estabelece e qual é realmente o intuito do Eterno, e tira suas próprias conclusões, sempre vai se perder. Né? O que a gente vê nos dias de hoje, cada pessoa, né, hoje, vamos falar no contexto que nós vivemos, as igrejas, né? Cada uma igreja tem uma linha doutrinária. E o que significa isso? Cada um tem um tipo de ensino ao seu próprio entendimento. Então, leem as escrituras, leem a palavra, estudam, mas a interpretação deles são diferentes, né? Então, cada um interpreta do seu jeito e começa a ensinar do seu jeito e abre uma denominação que se baseia numa linha de raciocínio da liderança, dessa liderança. E o grande erro está aí, né? Quando as pessoas realmente têm essa vaidade de simplesmente se basear no seu próprio conceito, seu próprio entendimento, assim como os gregos eram muito, eram como o senhor falou, eram filósofos, eram pessoas cultas, tinham um QI elevado de entendimento, mas o entendimento mundano, um entendimento que não se baseava na Torá, né? Não se baseava no entendimento do que o Eterno ele estabelece como certo, aquele conceito que o Eterno estabelece para o homem, para que ele viva, né? E hoje não é diferente, as pessoas hoje tiram seus próprios entendimentos de acordo com seus próprios estudos, baseados naquilo que eles compreendem como verdade, sem levar em conta o que a Torá, os profetas, né, os escritos e os Ketuvim Netzerim, os escritos nazarenos, realmente levam a uma conclusão, né, que a verdade ela tem início, tem meio, tem fim, ela se sustenta e ela não se quebra de forma nenhuma, ela não cai, por quê? Porque ela está sustentada, está alicerçada no plano do Eterno Baruch Hashem. Toda palavra ela tem uma sustentação, porque ela fala do fim desde o princípio. A gente vê que o Eterno, a gente está estudando a Midrash, a gente vê que, para achar da semana, a gente vê que o Eterno fala do fim desde o princípio. Então, a gente vê que as pessoas se perdem no seu próprio entendimento, exatamente porque procuram entender da sua forma, e a gente sabe, o próprio Shaul fala que a Torá, né, os profetas, os escritos, elas não são de particular interpretação, né? A palavra não é de particular interpretação. Eu não posso pegar a palavra e interpretar do meu bel prazer, modificando ela no meu sentido que eu acho correto, e ensinar isso para as pessoas como uma verdade absoluta. Lógico que não. Isso parte de um entendimento meu particular. Porém, a verdade, ela se sustenta. A verdade, ela tem base. E aqui é isso que também a gente vê que Shaul fala, né? Que essas pessoas eram sábias aos seus próprios entendimentos, porém, eram leigas ao entendimento do Eterno Baruch Hashem, porque eles não estavam se baseando no contexto que o Eterno estava ensinando, dentro da sua palavra, e se baseava no que eles achavam, ou na sua própria cultura, ou até mesmo nos seus próprios entendimentos aqui, como a gente vê, né? Exatamente.
E aí, se você ver, o apóstolo Paulo ele vem e continua dizendo, e fala, ó, e também, né, ele fala ali que, de acordo com o Tanar, né, que diz que ele apanha, né, o Eterno apanha o sábio na sua própria eficácia. Aí fala, e também Adonai, né, aí ele vai fazer uma outra midrash ali, né, de Salmo 94:11, que diz, Adonai sabe que os pensamentos do sábio são inúteis. Ou seja, a filosofia humana, filosofia mundana, é inútil, né? O que importa é o entendimento da sabedoria que vem da palavra do Eterno, né? E aí ele fala, portanto, que ninguém se glorie por causa de seres humanos, porque todas as coisas são de vocês. Nós falamos na aula passada, o capítulo 2, Rabi Shaul fala, se alguém, no capítulo 1, Rabi Shaul fala, no verso 31 do capítulo 1, portanto, como diz o Tanar, quem deseja gloriar-se, deve gloriar-se em Adonai, ou seja, no Eterno. E aí Paulo complementa e volta naquilo que ele falou lá atrás, né? Você vê que é ligado uma coisa com outra sempre, e ele fala, porque ninguém se glorie por causa de seres humanos, né? Sabedoria humana, de coisa humana, porque todas as coisas são de vocês. Aí ele finaliza, seja Shaul, seja Paulo, seja Kefa, ou o mundo, a vida, a morte, presente ou futuro. E aí ele continua, todas elas pertencem a vocês. O verso 23 finaliza e encerra o capítulo, e vocês pertencem ao Messias, e o Messias pertence a Deus. Ou seja, o que ele está falando? Que não é para você se gloriar em coisas do mundo. Ele volta no capítulo 1, fala que tem que se gloriar no eterno, né? E ele fala que as coisas, né, são deles mesmos. Aí ele fala, então seja apóstolo Paulo, seja o Apolo, ou seja o apóstolo Pedro, né, ou seja alguma coisa do mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Todas elas pertencem a vocês. Então vocês não têm que ficar se gloriando nisso. Mas ele fala, essas coisas pertencem a vocês, mas vocês pertencem ao Messias, né? Vocês são do Messias, vocês foram comprados pelo Messias, vocês são justificados pela vida justa do Messias. E aí ele fecha o texto, né, dizendo o quê? Que o Messias pertence ao Eterno, pertence a Deus. Por quê? Porque ele viveu uma vida justa para o Eterno e o Eterno tomou ele para si. O Eterno disse que ele é o meu filho, ele é o meu enviado. Então, separou ele, deu autoridade para ele, para que ele possa reinar e governar, liderar sobre nós. Então, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Quem, na verdade, é o líder? Não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro. Ele está dizendo, é o Messias, porque o Messias é do Eterno. E a gente vê que ele faz esse apanhado aí, né, no final desse capítulo, de qual o entendimento correto, né? Então ele fala dessa vaidade que os coríntios tinham, né? E havia dissensões exatamente porque cada um interpretava e tinha sua visão, né? Como a gente falou de pessoas filósofos, né? Que eram gregos ali e muitas das vezes eram influenciados por essa cultura grega de filosofias, né, e de entendimentos particulares, e aí eles começavam a ver ali Shaul, ver Apolo, né, ver até o próprio Kefa, né, como é citado aqui por Shaul, né, eles vendo que cada um como desenvolvia, como ensinava, e uns era como se fosse um time, né? Cada um torcia para um. Eu sou de Apolo, eu sou de Shaul, eu sou de Kefa, né? Eu sou de Yohanan, e começa cada um querer puxar como se realmente fosse uma disputa, né? E aqui o entendimento, realmente eles não estavam entendendo qual era o sentido. O sentido não era de disputa, todos eram cooperadores, todos eram trabalhadores dessa seara, todos tinham o intuito de levar, né, o entendimento, um plantar, outro regar, e mais o crescimento vindo eterno, porque quando eles colocassem em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo, eles passariam realmente a crescer, né, diante do eterno Baruch Hashem, e sair, né, do leite, sair daquela fase de bebê, né, de pessoas que estão começando, e a gente vê que eles tiveram essa dificuldade,
de crescer exatamente por conta dessas vaidades que havia no meio, né? Ver quem tinha mais eloquência, quem falava mais bonito, quem era mais explicava melhor, enfim, tinha essas vaidades e isso deveria ser combatido no meio, né? Porque quando eles faziam, agiam dessa forma, eles estavam mostrando tão somente que eles eram infantis, pessoas carnais, infantis, que não tinham crescimento, não tinham maturidade para discernir qual era o sentido do trabalho, do ministério de Chalias. Então, isso foi muito claramente falado nesse capítulo, né? E ele fala exatamente isso, faz esse apanhado no final e diz que tudo é do Eterno, né? E ele diz: vocês são do ungido, são do Machia, vocês são participantes do corpo do Machia, vocês são realmente ovelhas, né? Do seu pasto, né? E o Machia, ele é do Eterno, ou seja, o Eterno levantou ele como o líder, né, dos povos da terra, para que reinasse segundo a sua vontade. Então, o Machia, ele é um representante do Eterno. Então, ele realmente é do Eterno, assim como todos nós. Então, tudo isso está ligado. E a gente tem que entender que não há uma divisão, não há facção, não há dissensões. Por quê? Porque somos participantes do mesmo reino, do mesmo corpo, temos o mesmo Rua, recebemos da mesma Torá e precisamos viver em união, assim como o Eterno ele espera de nós. Baruch Hashem. Eu quero deixar para vocês, né? Estamos encerrando, né? Quero saber se vocês entenderam. Escreva no comentário aí se vocês entenderam bem a compreensão desse capítulo, se está tudo bem, né? Porque é muito claro, né? Muito importante que nós tenhamos a compreensão, né, desse texto, como nós já falamos, né? O texto não foi escrito para nós, o texto foi escrito para os coríntios. Ele tinha um propósito de responder algumas perguntas que foram feitas, alguns questionamentos, algumas coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Podemos pegar alguma coisa dali para nós? Podemos, desde que estejamos enquadrados? Sim, podemos, mas temos que ter a consciência de que não é para nós. Por isso, não podemos usar o texto de Paulo como doutrina, não podemos usar o texto de Paulo como base para um ensinamento. A base para o ensinamento é a Torá e os profetas, porque Paulo usa a Torá e os profetas, tanto é que você vê que ele menciona a Torá e os profetas, você vê que ele faz midrash todo o tempo, né? Ele menciona os textos. Por quê? Porque aquele é o texto sagrado. Então nós temos que ter essa consciência. Está todo mundo ok? Todo mundo que está online conosco aqui entendeu bem? Deixa no comentário aí se você compreendeu bem, está tudo ok. Se não, depois você deixa a sua pergunta aí e nós estaremos respondendo. Amém? E toda a base do ensino de Shaul era exatamente baseada na Torá, né, Rafa? Exatamente. Toda a base deles, todo o ensino já era exatamente tirado ali da Torá, ou seja, do conhecimento judaico acerca da Torá. Porque a gente sabe que todos os Shalias, eles eram judeus, né, e vinham desse entendimento. O próprio Shaul, ele era muito culto e ele teve que se desprender desse próprio entendimento, né, que ele tinha para realmente se basear no entendimento que o Mashiach estava passando, né? Então, a gente vê que ele mesmo, assim como os gregos ali, tinham aquela questão da cultura, da filosofia, do entendimento, cada um ser inteligente e aos seus próprios olhos. Shaul também tinha, né, ele era uma pessoa muito culta, uma pessoa muito estudada, e ele teve mesmo que se desprender disso também, né, dessa vaidade, para poder ele receber do Eterno Baruch Hashem um entendimento real da Torá limpa, né? Então a gente vê que era algo para o contexto, como o senhor bem falou, né, tem uma base realmente só ali para uma carta específica para Coríntios, mas que nós tiramos aprendizados, sim, né, de coisas que acontecem muitas das vezes no nosso meio, podemos tirar aprendizados, mas sabendo que não foi para nós, não foi destinadas para nós. Elas tinham uma finalidade muito específica, que era exatamente para Coríntios. Amém. Então, Rochigo, eu vou estar orando, aí depois o senhor ora e dá a benção da Birkat Kohanim, para a gente encerrar. Eu quero deixar aqui minhas considerações finais, né? Agradecer a todos os irmãos que estavam conosco aí até agora, estamos com 1h16 de live, né? O capítulo 3 é pequeno, né? Mas eu acho que foi bem produtivo, né? A nossa conversa aqui, nosso bate-papo.
e você possa estar aí, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal Carral Techuvá Brasil, no YouTube, né? Se inscreva lá na Carral Techuvá no Facebook também, e também no canal Sou Peregrino na Terra, né? No YouTube, e Sou Peregrino na Terra também no Facebook, para que você possa estar recebendo aí mais instruções a respeito das Escrituras. Né? Agradeço a todos aí, vou estar orando, depois o Rochigo dando as considerações finais e orando, dando a bênção, amém? Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, louvamos o teu nome, te engrandecemos, agradecemos a ti, Senhor, por estes momentos que passamos, ó Deus, que tu venha, Senhor, nos abençoar a cada dia, nos fortalecer. Então, minha vida, minha família, agradeço a ti pelos teus cuidados, por tua mão poderosa guardando, cuidando, livrando do mal. Abençoa cada um dos irmãos da Carral Techuvá, ser com cada um deles, ó Pai, aqueles que estarão ouvindo posteriormente esse estudo, esse vídeo, ó Deus, que seja bênção e instrução para a vida de cada um. Eu agradeço a ti, nos mestres da vida justa de Yeshua. Amém. Queria agradecer aí a oportunidade de estar com o Rav Marcelo nessa manhã, né, primeiro dia, aí estudando já com os irmãos, né, texto da carta de Shaul, aqui aos Coríntios, né, dizer aos irmãos aí que o Eterno esteja abençoando, né, esse início de semana de cada um, e que todos realmente possam se deter aí no entendimento, no estudo da Torá durante a semana, né, que possamos nos reunir aí na terça, na quinta, e também nos Shabbats aí com a Paraxá, né, da semana na Midrash que o Rav faz aí, né, que nós possamos estar unidos aí nesse sentido, né, e que o Eterno venha abençoar a cada um, né, segundo a sua infinita misericórdia. Vamos orar. Pai amado e querido, Baruch Hashem, Deus de Abraão, Isaac e Israel, nosso Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma manhã de estudo da Tua Palavra, meu Pai, aqui com as cartas de Shaul, sempre no entendimento de acordo com a Torá, Senhor, que era verdadeiramente o entendimento que os Shalias ensinavam, Pai. Obrigado, meu Pai, pela vida do nosso bravo Marcelo, que dia após dia tem se esforçado, se dedicado, se empenhado nessa obra aqui da Carral e também na sua própria obra, Senhor, que o Senhor colocou em suas mãos. O Senhor venha estar abençoando, livrando o teu servo, Senhor, de todos os males, bem como, Senhor, toda a sua família, que o Senhor esteja com as tuas mãos santas a abençoá-lo, a fortalecê-lo durante toda essa semana, meu Pai. Pai Santo, abençoa também cada um dos irmãos que estiveram conosco, nos assistindo, estiveram sendo abençoados aí por esse estudo maravilhoso, bem como, meu Pai, cada um que assistirá posteriormente, que estará vendo posteriormente, também sejam abençoados de igual modo. O Senhor esteja com cada um deles, a fortalecê-los e a lhes dar graça, Senhor, cada vez mais, para que continuem firmes diante da Tua presença, meu Pai. Eu te glorifico, eu te exalto, te bendigo pelo projeto da Techuvá. Abençoa nosso Rav Yohanan, fortalece o Teu servo, dá, Senhor, vigor, saúde, e que ele possa continuar, Senhor, determinado, trabalhando nessa seara arduamente, como ele tem feito durante tanto tempo. Senhor, abençoe também cada um das lideranças, Senhor, da Carral, dos grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram, e aqui, Senhor, do YouTube, Senhor, esteja abençoando, Pai, cada um, e te glorificamos, Senhor, por mais esse dia, por tudo que o Senhor já tem feito. É assim que eu te oro, eu te agradeço no nome santo de Yeshua HaMashiach, porque teu é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e será eternamente. Amém. Amém. Obrigado, Rochigo. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yaei Adonai panavelecha vihonecha. Está Adonai panavelecha, veasem lecha, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz que excede todo entendimento, baixando Yeshua HaMashiach, o Eterno Rei fiel. Amém, amém e amém. Shalom, amém. Shalom, obrigado, Rochigo, pelo apoio aí, pela ajuda. Obrigado aos irmãos que estavam assistindo aí até agora. E sejam todos abençoados aí em nome de Yeshua. Boa semana a todos. Shalom a todos.